Você tirar a música da sua vida, experimenta fazer isso. Ficar um dia, 2 dias, uma semana sem ouvir música. Você vai ver que alguma coisa está errada. Porque é um caminho da alma da gente, do coração da gente, que não tem outro jeito. Você não vai substituir por nada na vida. Não tem jeito. Você cantando ou não cantando, sendo um artista ou não, isso é fundamental, insubstituível, inevitável e por aí vai. Olá! O No Café de hoje está em um ritmo sensacional. Vamos falar sobre o universo da música. Entrevistamos o Mike, professor de música. Uma entrevista cheia de informação, orientação e curiosidades. E que foi marcada por muito bom humor. Deixa eu já te dar um spoiler. Durante a entrevista vai ter um plus. Nosso convidado deu uma palhinha pra gente. E te convido já para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Quero agradecer à Escola de Música Allegro por ceder o espaço para a gravação dessa edição e convido você a conhecer a escola. A estrutura é fantástica, viu? O endereço já está aparecendo aqui abaixo. Fique agora com a edição de hoje do No Café. Está no ar mais uma edição do No Café, que hoje vai falar sobre o universo da música. E tenho um imenso prazer de receber como convidado o Mike, professor de música, para esse grande bate-papo aqui do No Café sobre um tema tão relevante, tão bacana, tão importante. No Café que está sendo gravado aqui na Allegro, que fica aqui no bairro Sítio Cercado, aqui perto do terminal do Sítio Cercado, um lugar bem bacana, bem bonito, vários ambientes. Olha, fiquei impressionado, fiquei até com vontade, Mike, de vir ter umas aulinhas aqui, tá? A gente está aqui, né? Está à disposição para você. Maravilha. Mike, tudo bem? Tudo, graças a Deus. A gente ficamos muito felizes, né? Eu e minha namorada, assim, que a gente ficou muito feliz com o convite, com a nossa procura. E a gente acha que é muito legal, até por conta de ser um espaço novo aqui no Sítio Cercado, também para divulgar um pouco mais e também pelo reconhecimento do trabalho, né? Que é algo que a gente que é músico se sente bem feliz com isso. Bacana. Faz quanto tempo ali que você trabalha com música? Que eu trabalho com música já fazem alguns anos, eu não vou saber te dizer exatamente, mas tem alguns anos já, né, que eu vivo na música, trabalho com música, dou aula e sempre estive envolvido nesse meio, então já tem algum tempo, não sei com exatidão agora. E a música é a sua grande paixão, né? Eu acho que eu costumo dizer para meus alunos, para as pessoas que, assim como, sabe aquele exemplo que o pessoal fala dos gatos, que o gato que escolhe o dono, eu também falo que, na verdade, não é a pessoa que escolhe ser músico, é a música que escolhe a pessoa. Então, eu me sinto muito grato hoje por estar vivendo de algo que eu amo e compartilhando com alguém que eu amo também esse sonho aqui. Maravilha. Mike, conta agora para os espectadores qual que é a importância, qual que é o real impacto, seja social, terapêutico, da música no dia a dia das pessoas. Como é que a música pode potencializar as atividades do dia a dia de um indivíduo? Legal. Eu acho que, na verdade, varia de pessoa para pessoa, né? No meu caso, a música é um ansiolítico maravilhoso. Então, ela me traz uma paz, assim, que quando eu estou estressado, eu venho para cá, eu sento na bateria, ali eu toco um pouco, pego o violão, pego a guitarra, a gente desestressa, a gente extravasa, mas no impacto social é algo que eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de ter contato com a música, tenha de alguma forma, porque vai ser um destravar muito grande numa área psicológica que a gente às vezes não entende, né? A gente tem bastantes alunos aqui com a idade mais avançada, a gente tem criança e toda vez a gente chega aqui e é a mesma conversa. Meus alunos sempre falam, cara, vem pra cá, a gente vem para ter um momento de paz. Apesar de vir para ter uma aula, algo mais teórico, algo mais chato, é um momento de paz.
As crianças também vêm, se divertem mesmo tendo que estudar ali, é um momento de diversão, e é um momento também que elas estão entendendo, né? Porque a gente transmite para elas o conhecimento, a gente ensina para os alunos, passa o conhecimento, e a gente vê também sendo aplicado. Por exemplo, usar um exemplo aleatório de uma pausa, ter um pouco mais de respirar um pouco, tocar um pouco mais lento. Isso é uma coisa que a gente leva para a vida, né? Às vezes a gente está muito ansioso, lembra, poxa, tem que tocar um pouco mais lento, tem que ir um pouquinho mais com calma. Então, eu acho que para a sociedade é algo que ajuda de uma forma que não dá para explicar. A música é diferente, é diferente. O que seria do mundo sem a música, né, Mike? O que seria do mundo sem a música? É isso. Mike, o canto, ele é uma grande arte, né? Sim. Esse é aquele tipo de arte que o que prevalece mesmo é só a vocação ou o que prevalece mesmo é a técnica? Os dois. Eu acho que um sem o outro não caminha. Né? A gente tem o professor de canto aqui, o professor Lucas é uma pessoa sensacional, profissional muito de respeito mesmo, assim. E ele, se ele estivesse aqui agora, eu tenho certeza que ele falaria para você a mesma coisa. Os dois caminham ali lado a lado, né? Um profissional que tenha, não gosto de usar a palavra dom, mas tem a vocação para o canto e não treina, não vai evoluir. Ou melhor, pode evoluir, mas com uma certa dificuldade. A pessoa que não tem a vocação, mas treina, vai evoluir, independente do tempo. E se a pessoa tem a vocação e o treino tem a facilidade e ao mesmo tempo a prática, vai deslanchar aí, vai evoluir de uma forma muito boa. Então, questão do canto, técnica, respiração, sabe, escalas, várias outras coisas que a pessoa pode pegar dentro de uma sala de aula que vai ser bem legal. E ajuda também fora, né? Levando para o contexto de fora, pessoas que normalmente fazem corrida, quando começam a trabalhar canto, entender um pouco sobre respiração, sobre como funciona diafragma, algumas outras coisas, leva para esse contexto e ajuda. Eu já tive relato disso mesmo. Pessoas que praticavam corrida e tudo mais, e quando começou a fazer canto, já teve esse contato com como respirar corretamente. Né? Então, eu acho que, trazendo para esse ponto, o treino e a vocação, os dois juntos ali funcionam muito melhor. Bacana. Mike, quanto tempo, assim, em média, leva, assim, para o aluno aprender a cantar? Ao ponto, por exemplo, assim, de cantar num barzinho, cantar na igreja, cantar num grande evento? Essa pergunta eu acho que é a que a gente mais discute. Não só para o canto, mas para todos os instrumentos. E eu sempre dou a mesma resposta. Depende de quanto tempo você vai treinar. Então, por exemplo, o canto talvez seja o que demora um pouco mais, porque não é um instrumento físico, né, nas nossas cordas vocais aqui. Então, eu imagino que por conta disso, por conta de ser cordas vocais, por conta desse processo todo, talvez a prática seja um pouco mais, não só o praticar, mas também mostrar para o teu corpo que tu está fazendo isso, está evoluindo nisso, né? Mas assim, a gente tem alunos que com um mês já está cantando, já está mostrando uma melhora. Todo mundo sabe cantar, a gente só precisa afinar um pouco ali, ensinar uma técnica ou outra, respiração e tudo mais. Mas com isso varia bastante, né? Tem aluno, como eu falei, que um mês já está evoluindo tecnicamente, com 6 meses, 8 meses. Mas a minha resposta para você depende do quanto ele vai praticar. Ah, legal. Mike, e essa questão do canto, ela está, de certo modo, né, interligada muito também com a questão assim, de autoestima, né, de animosidade, do estado de espírito da pessoa, de motivação da pessoa. Eu vou até contar uma história para você e para os espectadores, né, talvez até desperte agora um sorrisinho maroto aí por parte de todos vocês, mas eu vou contar uma experiência que eu tive há alguns anos atrás. Eu não faço mais isso hoje, eu fazia lá no passado, que eu tinha o hábito de ficar cantando debaixo da chuveira, né? E cantava às vezes músicas seculares, músicas que eu mesmo assim inventava, criava na hora e cantava, né? E eu percebia que isso está muito associado assim a um estado assim de felicidade, de alegria, de motivação, de ânimo. Isso realmente influencia na performance do canto, né? Influencia, é aquilo, quem canta os males espanta, né? Mas sim, realmente, o estado de espírito, né, como a gente fala, como a pessoa está se sentindo, às vezes, até não só no ato de cantar, mas, por exemplo, quando a gente está um pouco mais para baixo, está um pouco mais triste,
que a gente faz? A gente vai ouvir uma música um pouco mais triste, né? Quando a gente está mais feliz, a gente vai ouvir algo mais para cima, já vai ouvir algo mais que vai realmente puxar a gente. Então, nesse contexto, como eu falei, da música, né? E no canto não é diferente, né? Então, eu também canto embaixo do chuveiro, não vou mentir, também canto, talvez bem desafinado, devo incomodar algumas pessoas, mas assim, eu acho que é algo bom, que você está ali colocando para fora o sentimento de uma forma artística, que é a música, entendeu? Sim. Mike, quais são hoje os instrumentos mais requisitados, mais procurados assim pelos alunos para aula? Legal. Aqui a gente, de cordas, a gente procura bastante de violão, guitarra, mais violão do que guitarra ultimamente, e piano. Piano e musicalização infantil, que a gente faz. Então acho que são o top 4 ali, tá violão, piano, musicalização infantil e guitarra. Legal. E o tempo para aprender cada um deles, como você mesmo disse, né? Ele é muito relativo, ele depende de quanto o aluno treina, né? Exatamente. Depende. Eu não posso olhar para você hoje e falar, cara, daqui a um mês você vai estar tocando igual o Slash na guitarra. Se você chega aqui comigo, eu passo o exercício para você, a gente treina aqui em sala de aula. Você pega tudo da forma como tem que pegar, você entende tudo perfeitamente, mas chega em casa, passa a semana inteira, aí na outra semana, putz, eu não peguei. Aí eu não tenho muito o que fazer. A gente vai repetir, a gente vai relembrar. Agora, se você chegar toda semana, pegar, como eu costumo fazer com os alunos, né? Eu e assim que a gente tem o costume de fazer um cronograma de treino para casa. Então, por exemplo, se o aluno fala, eu tenho disponibilidade de meia hora por dia, então vamos dividir esse treino. 10 minutos de exercício, 5 minutos de aquecimento, 10 minutos de exercício, pratica o exercício que o professor passou para casa, né? Então, se você treina ali, por exemplo, meia hora, você tem um tipo de evolução. Se treina 1 hora, melhor. Se você treina 10 horas por dia, pô, maravilhoso, entendeu? Então, dependendo do tempo que você dedicar para isso, você vai evoluir de uma forma diferente. Mike, considerando agora 2 cenários. Cenário 1, daquela pessoa que está iniciando na música, que está engateando ainda na música, né? Dando os primeiros passos. Cenário 2, aquela pessoa que já é experiente, que já é um profissional da música, um veterano, já trabalha muitos anos com isso. Se você fosse indicar hoje algumas marcas de instrumentos para comprar para aquela pessoa que está iniciando e para aquela pessoa que já é experiente, seja guitarra, baixo, bateria, que marcas que seriam essas que você indicaria hoje? Olha, eu tenho alguns gostos pessoais, né, quanto a isso. Eu acho que vou começar ao contrário, vou responder para o profissional. Todo músico profissional sonha com as melhores marcas, né? Então, vou dar o exemplo de um guitarrista. Eu acho que a Fender, uma Suhr da vida, uma Gibson, seria o ideal, que a galera sonha, né? Então, quando eu tive a minha primeira Fender, eu fiquei, meu Deus do céu, uau, que guitarra, entendeu? Então, às vezes a gente é mais pela realização do sonho, né? Quem faz o som não é o instrumento em si, é o músico, né? Mas o instrumento bom sempre vai dar aquele tchan diferente, né? Então, pensando em guitarra, pensando em violão também, eu acho que tem algumas marcas bem... o Taylor é um que a galera gosta bastante, Takamine. Tem marcas nacionais, né? Uma que eu gosto bastante é a Tajima. Eu acho que custo-benefício, entrega boa qualidade. Piano também, Yamaha, da Roland, são marcas muito boas. E para quem é iniciante, cara, eu costumo sempre recomendar a Giannini. É uma marca muito antiga, que já está no mercado já há muito tempo, e tem se renovado recentemente. Inclusive, eu acho que todos os instrumentos de corda daqui da escola são Giannini, né? Inclusive, Giannini, se estiver vendo esse vídeo, quiser patrocinar a gente. Mas eu recomendo muito porque é uma qualidade, é um acabamento muito bom, né, para quem está iniciando. A gente tem a guitarra, tem um baixo, tem um violão daqui, então todos os materiais são. Eu falo realmente porque eu uso.
Se quiser investir um pouco mais, pega uma Tajima um pouco mais avançada também. Quiser investir mais, tem a segunda linha da Fender, uma Squier, pensando em guitarra, né? Pensando em violão também. Então, são as marcas que eu recomendo. De piano, eu acho que a Yamaha é a marca que entrega do iniciante ao avançado. Para quem quer algo mais para praticar, também tem um Casio ali, tem algumas coisas nessa ideia. Ah, bacana. Mike, qual que é a relação hoje entre música e neurodivergência e como as escolas de música podem potencializar hoje essa relação? Legal. A gente aqui na escola tem alguns alunos neurodivergentes e é engraçado porque foram chegando alunos pra gente. Para mim, a Cíntia trabalha com musicalização e ela já tem um contato muito mais direto, né? Às vezes com... Ela já me passou relatos de momentos que ela estava com o pai que estava descobrindo ainda que a criança tinha algum suporte 1, suporte 2, né? E a gente tem esse contato bem linha de frente. E pra gente é muito gratificante. Vou ser bem sincero com vocês, é gratificante porque alguns alunos que a gente tem suporte 2 ou até 3 mesmo, o carinho que tem com a gente é diferente. E o aprendizado é algo surreal. Não tem o que dizer. Porque a gente tem um aluno que está chegando com a gente agora. Ele veio, na primeira vez que ele veio aqui na escola, ele entrou na escola, ele olhou, ficou maravilhado com tudo, pegou os brinquedos, pegou os instrumentos, brincou, fez a experimental 15 minutos com a Cíntia, a partitura, que pra gente é algo às vezes difícil de entender. Em 15 minutos ele tocou o que ela tinha pedido, tocou até além. Falou, quero fazer bateria agora. Veio aqui comigo, fiz aula de bateria com ele, ensinei a partitura na bateria também, tudo, tocou perfeitamente. Então, assim, a questão de aprendizado para crianças neurodivergentes é algo que, se elas querem, se elas têm o tato, a vontade, inclusive é algo que eu falo para os pais mesmo, se a criança tem uma tendência a querer aprender algo, se ela gosta de música, investe na música, se ela gosta de carro, investe em carro, se ela gosta, sei lá, de comida, investe nela aprender sobre isso, porque é algo que vai satisfazer, que vai deixar ela feliz aí. E para a gente, como professor, que já é gratificante a gente ver o aluno aprendendo e tocando, também é gratificante a gente receber o amor da forma que a gente recebe, porque eles chegam aqui, abraçam a gente, falam que estava com saudade, criança em geral, né? Mas aí a gente tem esse carinho, esse afeto, e a gente se identifica também, né? A gente procura bastante sobre, a gente pesquisa material, tenta criar novas formas, novos métodos para trabalho, procura sobre, se qualifica sobre isso. E eu acho que, na verdade, a sociedade tem que entender que não são, né, tipo, neurodivergentes não são pessoas diferentes, não, são pessoas normais que têm muito mais facilidade que a gente em muita coisa, que a gente só tem que dar uma atenção diferente, entendeu? Então, o meu pensamento e o pensamento aqui da escola é muito acolhedor quanto a isso. Tanto que, se você reparar no ambiente, tem bastante coisa voltada para isso, né? Para a gente atender e para a gente cuidar e ensinar de uma forma mais acolhedora eles. Maravilha. Mike, que dicas que você daria para aquelas pessoas que querem obter alta performance, querem ter sucesso com os instrumentos? A prática. A prática mesmo, a gente estava conversando ontem com a Cintia sobre isso, né? Não tem como, a gente é como a gente aprender a dirigir um carro. A gente precisa da prática para poder saber como funciona. E a gente só aprende na rua como realmente funciona de verdade, né? Então, na música não é diferente. Quanto mais você praticar, quanto mais você treinar, quanto mais você entender sobre o seu instrumento, mais você vai ter facilidade de tocar e você vai ter uma performance melhor. Maravilha. Mike, esse mercado da música, ele ainda é um mercado rentável? Dá para fazer muito dinheiro com música? Dependendo da forma como você vai entrar, né, nesse mercado e pensar sobre esse mercado, dá sim. Né, com a questão de aulas, questão se você vai fazer parte de uma banda, se você vai tocar em alguns lugares à noite, em evento, em casamento, dependendo de como você se organizar e do público que você quer alcançar, das pessoas também, né, a influência que as pessoas que você
tá ao lado ali, você consegue sim ter algo estável, algo bom. Mike, a gente sabe que o primeiro passo para um aluno que vem, que quer estudar aqui numa escola de música é fazer matrícula. Conta pra gente como é que é hoje esse processo de matrícula e o que o aluno pode esperar hoje de uma escola de música após ali a matrícula. E já aproveita já para convidar o pessoal a vir conhecer a escola. Olha, primeiro passo é a procura e entender o que você quer, né? Eu acho que você chegando aqui na escola ou em qualquer outro lugar, sabendo já o que você quer desse lugar, o que você espera desse lugar, é o mais importante, né? Então, pra gente, as pessoas procuram pelo Instagram, site, WhatsApp, e acontece que muitas vezes as pessoas se empolgam com a questão, meu Deus, uma escola de música, que legal! Aí chega na hora de falar o que eu quero, putz, eu não sei o que eu quero, entendeu? É muita coisa e às vezes só pensa, tipo assim, qual instrumento eu vou querer fazer, qual o meu objetivo, eu sempre pergunto na aula experimental, a gente tem uma política na escola que a gente faz aula experimental, totalmente gratuita, né, para os alunos, é uma aula de meia hora que a gente faz para o aluno, por exemplo, quero fazer um experimental de violão, ou uma experimental de violão e bateria. O aluno vem, a gente dá aula de meia hora, ele decide qual ele vai querer, qual vai ser a melhor para ele, e dependendo do que ele gostar, a gente conversa sobre como vai ser, como vai funcionar. A gente disponibiliza todo o material para os alunos, né? Apostila, material em PDF, vídeo semanal, a gente passa, caderno, tudo personalizado da escola. No ato da matrícula a gente já também disponibiliza para os alunos. E eu acho que para quem tem a vontade mesmo, quem quer aprender, só venha, né? Se você tem a vontade de realmente saber e conhecer mais sobre música, venha, porque dependendo do seu objetivo, eu garanto que você vai, se você já souber o que você quer, vai ser uma visão totalmente diferente. Quando a gente entrar na sala, você fala, ó, eu quero aprender uma música. Como eu já tive alunos que falaram, eu tô vindo para cá para aprender a tocar uma música. Aprender a música, perfeito. O objetivo dele foi concluído, né? Eu sempre costumo trabalhar com meus alunos como música-alvo. Todo trimestre eu faço com eles uma música-alvo, por exemplo, um repertório-alvo. 5 musiquinhas ali que ele quer tocar. A gente vai trabalhar a teoria, a prática, a performance, todas as questões voltadas para esse repertório que o aluno quer. Afinal, a gente não posso forçar você a tocar um reggae se você gosta de rock. Entendeu? Então, dentro dessa linha de pensamento, vai ser muito voltado para aulas personalizadas para o aluno mesmo. Bacana. Mike, se você fosse convidar algumas pessoas para tomar café com você, para sentar na mesma mesa que você, que pessoas seriam essas, o porquê delas, o que você diria para elas? Pergunta interessante. Eu acho que... Deixa eu pensar. Primeira pessoa, obviamente, Cíntia, né? Estaria ao meu lado, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que pessoas que poderiam somar com a gente. Não apenas no sentido financeiro, não apenas no sentido de pessoas que vão ofertar, não. Mas pessoas que podem sonhar com a gente também, que podem ver esse projeto que a gente está vivendo, que a gente está realmente se dedicando dia e noite sobre isso daqui. Pessoas que vão olhar para falar, ó, eu acho que isso daqui tá certo, vocês estão no caminho legal, mas eu acho que isso aqui pode melhorar. Pessoas que vão fazer críticas construtivas e que vão, ao mesmo tempo, vestir a camisa, né? E mesmo sem entregar algo, vão estar entregando o apoio ali, que eu acho que é o que a gente, todo empresário, todos que começam a investir em algo, ainda mais nesse ramo, que é um ramo que é mais dificultoso, né, pra gente evoluir, que é o ramo da música, mas as pessoas que podem nos mostrar o caminho certo e também entender quais nossos objetivos.
Se você fosse dar um conselho, uma orientação para os bilhões de pessoas que existem no planeta, que conselho que seria esse? Procure uma escola de música. Na verdade, eu acho que um conselho que eu realmente daria para pessoas, né, e para mim também atrás, seria vá atrás do que você ama. Realmente, corra atrás do que você realmente ama. Se algo te faz feliz, vá e veja se vale a pena mesmo você investir. Por exemplo, eu falo de mim porque tentei trabalhar de outras coisas, em outros lugares, e sempre foi aquele lado legal, estou tendo um salário bacana, estou vivendo algo bacana, mas sempre teve aquela pulguinha atrás da orelha falando assim, poxa, mas será que é isso que mesmo? Será que é isso que eu quero fazer parte da vida? Então, para uma pessoa que sempre sonhou com música e por um tempo desistiu da música e hoje está vivendo novamente isso, eu falo que viver e trabalhar do que você ama é algo que não tem preço. Mike, quero agradecer muito você pela sua participação hoje aqui na entrevista do No Café sobre o universo da música, agradecer a sua disponibilidade, né, e convidar todos aí a conhecer, os espectadores, conhecer aqui a escola aqui Alegro, aqui, que vale a pena, um local bem bacana, tá? E agradecer a todos aí por terem assistido a edição de hoje do No Café. Antes da gente encerrar a edição de hoje, vou convidar aqui o Mike a dar uma palhinha aqui pra gente na guitarra. Manda ver aí, Mike. Até o próximo No Café.